Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente. Olá, pastor. Olá a todos. Pastor, qual texto que nós vamos ler hoje? Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 8 a 20. Por favor, pastor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. É uma passagem também impressionante, porque aqui nós vemos os pastores no campo durante as vigílias da noite. As vigílias da noite que nós sabemos, a contagem dos judeus a primeira vigília era das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. E depois das 9 até a meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 às 6. Então, nesse período todo, logicamente, está escuro. Está uma escuridão. Um breu. E eles ali, durante aquela vigília, olhando o rebanho, e diz que, no verso 9, diz que um anjo vem sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Então aquela escuridão de repente é quebrada primeiro por um anjo, que nós cremos que os anjos são seres angélicos, normalmente eles são já iluminados. Mas além disso ainda vem um grande clarão sobre eles, como se fosse a luz do dia. É porque esse clarão aí é a glória do Senhor. A glória do Senhor. Aí, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Então, aí a glória do Senhor foi uma manifestação. Então, é aquilo que você falou, estava num breu, uma escuridão total e ficou tudo iluminado de repente. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu não estava esperando essa visitação. Não, eles esperavam. Veio sobre eles, olha, eis que um anjo veio sobre eles. Tanto que não esperavam que eles ficaram muito amedrontados, muito assustados. Assustado porque veio rápido, né? Foi muito rápido essa aparição. Eles não estavam esperando por aquilo. E com essa majestade toda, a glória do Senhor. Sobre a glória do Senhor, nós temos o Êxodo 40, os versos 34 e 35, que diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela,
e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, quando eles fizeram a tenda da forma que o Senhor tinha mostrado para Moisés, o Senhor já tinha mostrado uma cópia para ele, como ele deveria fazer. E o Senhor falou, tenha cuidado de fazer do jeitinho que eu te pedi, com tudo que vai lá dentro. Quando eles foram consagrar a tenda ao Senhor, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu com a sua presença. Então ali o anjo estava cheio da presença de Deus, porque a glória de Deus estava ali com ele. Assim como ficaram aí, quando nós lemos, não é? Que eles terminaram de edificar a congregação, então a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E lá, em Lucas 2, está dizendo que cercou, né? Encheu aquele lugar, cercou eles. É a mesma glória, a mesma presença. O Senhor se fez presente ali também. Tanto é que Moisés teve que ficar fora da tenda, não conseguiu entrar, tanto que a manifestação tinha tomado toda a presença de Deus naquele lugar. E ali então, à noite, aquele breu, tudo escuro, isso tudo só para esses pastores. Só eles tiveram esta presença gloriosa. E eles ficaram amedrontados, porque é natural, ficaram com medo. É o desconhecido. Assim como Isaías no capítulo 6, é o verso 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a experiência que ele teve foi aí, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E aí ele está falando que ele viu serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia do quê? Da sua glória, do seu poder, né? Porque foi ele quem criou todas as coisas. E todas as coisas permanecem, né, autossustentáveis, como nós estamos vendo hoje. A terra não sai do seu lugar, o sol continua fazendo seu trabalho, a lua, porque a terra está cheia da glória de Deus, da manifestação da glória e da graça, do poder de Deus em ação, segurando tudo que ele fez. E aí ele ficou com medo quando ele teve essa visão. Essa visão, o medo que ele teve foi de morrer, né? Todas as passagens aparições extraordinárias, as pessoas que tiveram contato com esses seres, eles tinham medo de morrer, né? Esse é o medo. E também é o medo do desconhecido, né? Porque não sabiam exatamente o que aquele ser iria fazer, né? Então eles ficavam amedrontados. E aqui, o profeta Isaías também tem medo, porque ele diz que ele é um homem impuro, pecador. E os olhos deles viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O medo de perecer, que ele fala, é o medo de morrer após ter essa visão de Deus. Aí o anjo no verso 10 diz, não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Vos trago novas de grande alegria. Nós temos uma referência a Isaías 7,14, que já é uma referência conhecida, que diz, Isaías 7,14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então essas boas novas que o anjo trazia é justamente essa, que o menino nasceu na cidade de Davi, conforme diz o verso 11, e ele diz, nasceu o Salvador. Nós vamos ver lá em Êxodo 29, 45, também uma citação que diz, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. Glória a Deus. Então o Emanuel, aquele que nasceu da Virgem, é o eu sou, que vem na forma do menino. Neste corpo ele se encarna.
Ele vai habitar entre nós agora. O Eu Sou, o Emanuel, então nasceu ali na cidade de Davi, e ele também é o Cristo. Cristo seria uma palavra grega, mas no hebraico seria Messias, o ungido, aquele que foi separado para esta obra, a obra da reconciliação. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, aí o Senhor, cumprindo as suas promessas. No passado, primeiro, o Senhor permitiu que eles montassem a tenda para falar com eles e encheu a tenda com a sua glória. Quando o próprio Salomão, consagrando com o povo todo o templo, ele pergunta para o Senhor, no versículo 18 de 2 Crônicas 6, ele vai perguntar: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho te edificado. Então, ele não conseguia entender como que Deus poderia habitar num templo humano. Agora o Senhor manifesta também a glória aqui. Quando eles estavam todos ali cantando, louvando o Senhor, então o Senhor se manifestou ali para eles. Então Isaías 66:1 vai responder isso. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então, nada que nós pudéssemos oferecer para Deus aqui na terra seria o suficiente para Ele, porque Ele é Deus. E aqui então o Senhor está falando. Então agora Ele responde que Ele estava enviando para nós o Salvador, o Emanuel, aquele que tem o Deus ali presente, habitando naquele corpo humano, um primogênito de Deus, o primeiro a fazer isso. Ele vem, habita no corpo desse bebê. Então, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo e Ele é o Senhor. Tudo isso é o Emanuel. Tudo isso é o Deus conosco, é o Deus que está presente. Agora Deus escolheu uma maneira de entrar aqui na terra e habitar entre nós. Que lindo. Nesses 3 títulos de Jesus, são cumpridas todas as profecias do Antigo Testamento. Porque tem profecias dizendo que nos nasceu o Salvador, que Ele é o Senhor e que Ele é o Messias. Aqui o Senhor estava falando uma coisa muito interessante sobre o templo, que esse templo Emanuel, o Deus perfeito que vem reinar aqui entre nós, esse templo não foi destruído com a morte. Ele morreu e ressuscitou. Nós morremos e não ressuscitamos ainda, só vamos ressuscitar em Cristo, quando houver o dia da ressurreição para juízo de todos. Todos vão ter que se apresentar diante de Deus. É muito interessante isso, o que o Senhor está falando a respeito desse menino, porque Ele escolhe a maneira como Ele quer. Porque quando Ele fala em Isaías, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. A terra é um banquinho onde eu ponho os pés. O que vocês podem fazer por mim? O que vocês podem me ajudar? É um banquinho, eu descanso o meu pé aí na terra. Você vê que a grandiosidade de Deus, a gente não tem ideia de quem é Deus na verdade. O que a gente sabe é aquilo que Ele se revelou nas Escrituras. Mas é lógico que Deus é muito mais do que isso que está revelado aqui na Escritura. Mas isso a gente só vai poder saber quando chegarmos lá. Quando o Senhor fala que não há nada aqui na terra que possa fazer nada por Ele e que a terra é o banquinho dos pés dele, Ele deixa isso bem claro. Salomão, os seus descendentes reais, seus filhos, todos eles se desviaram do Senhor. Tanto é que eles foram para o exílio e depois do exílio não houve mais rei, porque Deus não aprovou as atitudes deles. Foram para outros deuses, se prostraram diante de outros deuses e os serviram, como o Senhor falou. E veio para eles todo aquele mal.
Então, por isso que agora o Senhor manda o Emanuel, o Filho, o Deus vivo que entra aqui, porque Ele é perfeito. Então, Deus se agrada de tudo que Ele faz. Deus se agrada de ouvi-lo, Deus se agrada de ver Ele ensinar, orientar as pessoas, e Ele vem com esta missão. Então, estas são as boas novas. E aí, pastor, e lá em Lucas 2, no versículo 12... Isso será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E qual foi o primeiro sinal que o Senhor deu? O primeiro sinal foi Isaías 7,14. A Virgem conceberá. Não é? Então esse foi o primeiro sinal. Qual foi o segundo sinal que o Senhor falou agora? O segundo sinal foi que achariam um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O segundo sinal. E o terceiro sinal? De Jonas. Nos evangelhos está relatado que Jesus falou que para essa geração má e adúltera, que o único sinal que se daria era o sinal de Jonas. Estaria se referindo à morte de Jesus e à sua ressurreição. Aí apareceu uma multidão dos exércitos celestiais. Aí Glória a coisa assim expandiu, né? Aí a coisa se expandiu, porque aí não era mais um anjo, aí era uma multidão de anjos. E eles louvavam a Deus e diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa mesma multidão nós vamos ver na volta de Jesus. Aqui nós estamos vendo essa multidão dando as boas-vindas para o Filho de Deus aqui na terra. Vem o anjo anunciando e aparece essa multidão toda ali falando, não é? Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, essa paz aqui está relacionada ao ministério da reconciliação que Jesus faria entre Deus e os homens, Deus e a humanidade. Essa é a paz da reconciliação. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Justificados pela fé, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, é o Emanuel. Ele é o Salvador. O nome dele é Jesus, que significa Salvador. Ele é o Messias, ele que é o Cristo, e ele é o Senhor. Então nós cremos, então nós somos justificados pela fé. Então nós temos agora o quê? Paz com Deus por meio de Jesus. E a justificação é pela fé porque nós temos que crer em Jesus para poder sermos justificados. Não tem outro meio, não tem obras, não tem caridade, não tem nada que o homem possa atravessar no meio e falar assim: não, Deus vai me dar isso porque eu fiz isso. Não, você não vai ser salvo por nada, é só pela fé em Jesus. Nós não podemos fabricar uma salvação, uma justificação. Tudo relacionado à salvação é feito por Deus. Porque a terra está cheia da sua glória, ou seja, tudo é realizado por Deus, até a salvação. O nascimento de Jesus, o Emanuel no nosso meio, agora os anjos cantando, essa manifestação de alegria, e aí então eles vão correndo. No versículo 15... Os anjos se ausentam deles e disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Agora, pastor, é interessante. Por que o Senhor se revelou só a eles? A gente não sabe exatamente, mas os pastores eram pessoas humildes, mas eram pessoas que criam em Deus. Então, quando os anjos aparecem, Deus se revela aos humildes, como nós já falamos em outras vezes, né? No verso 16, eles vão apressadamente e acham Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Aquilo que o anjo falou cumpriu-se. Exatamente. O sinal que o anjo falou, eles realmente encontraram o menino na manjedoura. E aí eles começaram a falar para Maria, para José e para quem estava ali acerca do que tinha acontecido com eles. Pastor, olha a alegria. Imagina José e Maria ouvindo tudo isso, que anjos apareceram, que um cortejo de anjos celestiais veio dar boas-vindas ao menino, o Salvador, o Messias, o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. De anjo, Maria e José entendiam, certo? Então, eles não duvidaram.
E eles então se maravilharam do que os pastores diziam. É uma cena espetacular, vamos dizer assim, uma cena maravilhosa, né? Quando narrado pelos pastores, é lógico que os pastores, eles narraram aquela cena, todo mundo ficou maravilhado, porque apareceu um anjo falando uma coisa, depois apareceu uma multidão de exércitos celestiais. Foi muito lindo, lindo. Glória a Deus, que privilégio que eles As tiveram. pessoas se maravilhavam, mas Maria, no verso 19, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela refletia, né? Ela meditava, observava essas coisas que eles estavam falando. Então, porque como o Senhor já falou que Ele era o Salvador, o Messias, então ela estava vendo isso tudo acontecendo. Ela está meditando nisso, Ela está observando, começando a juntar as coisas. a montar o quebra-cabeças, né? Primeiro foi a anunciação do anjo, agora os pastores contando essa aparição dos anjos. Então ela vai guardando tudo isso no coração. Quer dizer, ela está começando a montar o quebra-cabeça. E ali agora aquele bebezinho nasceu. Esses anjos, né, vieram anunciar que o Salvador chegou, que o Messias e Senhor está ali no meio deles, que é o Emanuel. A palavra de Deus nos fala que Jesus tabernaculou, quer dizer, ele se transforma no tabernáculo agora. É um tabernáculo vivo. É o Deus Emanuel. A ponto de Jesus falar assim, que ele destruiria o tabernáculo e Jesus em 3 dias o reconstruiria. Glória a Deus. Quer dizer, lindo isso, eles matariam Jesus, o colocariam numa cruz, ele iria para a cova, ficaria ali naquele lugar por 3 dias, depois de 3 dias ele ressuscitaria. Glória a Deus. Então é esse o Deus que nós servimos. Esse é o Emanuel. E o Senhor não nos deixou órfãos. Porque ele falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito. Então agora nós estamos com Deus habitando por intermédio do Espírito Santo em nós. Esse texto, ele teve muitas nuances, né? Teve muitas coisas. Esse fato da interação dos pastores com os anjos, dos pastores com Maria e José. E depois, quando eles começam a falar para todo mundo quem era aquela criança, ao contrário do que Maria e José queriam, né? Eles não queriam que se divulgasse, mas você vê que no final não teve jeito. Exatamente. Tem uma multidão de anjos dizendo glória a Deus nas alturas. Esses pastores vão ser as primeiras testemunhas que viram o bebê, que viram o Emanuel quando nasceu. E vão testemunhar que também viram o anjo saudando a vinda desse filho. Também vamos ver a glória do Senhor manifestando durante o ministério de Jesus e a glória do Senhor se manifestando na morte, ali, naquele sofrimento, naquela dor, tudo, e na ressurreição. Glória a Deus. E hoje o nosso Senhor está à direita do Pai. Ele não está morto, ele está vivo. Ele é o que você estava dizendo. A morte não pôde triunfar sobre ele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo vai falar isso. Ele é Deus e está no meio de nós. Vive no meio de nós. Através do seu Espírito Santo, agora, ele está no meio de nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, glorificamos o teu nome. Amém, Jesus. Por esta bênção maravilhosa da vinda do teu Filho, que ele veio para quebrar aquele aguilhão, aquele laço que estava nos envolvendo e nos deu a vitória e a liberdade para que possamos viver na presença do Pai, agora justificados. Nós queremos te pedir, Senhor, que abençoe a todos aqueles que estiverem ouvindo, que eles possam também crer no Senhor Jesus e serem justificados diante de Ti e possam ter paz com Deus, ou seja, que o ministério da reconciliação esteja agindo nas suas vidas. Amém. E que eles estejam aceitando essas coisas para a honra e glória do Teu nome.
Nós te pedimos com a ajuda do teu Santo Espírito, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Amém. Senhor. Já quero me despedir dizendo até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.